Fala galerinha, beleza? Oi galera! A matemática é a ferramenta fundamental da evolução aí do conhecimento humano. Ela nos permitiu chegar onde nós estamos hoje e ainda nos permite fazer projeções aí para o futuro. A matemática existe até mesmo antes da criação da escrita, e a demarcação de povos antigos foi o elemento fundamental para o desenvolvimento da geometria. Mas afinal de contas, a matemática ela foi inventada aí pelo homem ou ela foi descoberta como qualquer outro elemento que já exista aí na natureza? Isso e muito mais sobre a origem da matemática vocês vão ver agora, aqui na Terra do Contrário. A gente está há tanto tempo aí vivendo com a matemática que chega a ser difícil a gente imaginar a nossa vida sem ela aí, não é mesmo? Bem isso! E vale também para aqueles que não são tão bons com contas numéricas, né pai? É, bem isso. Que não é o meu caso, é claro. A matemática ela está presente em tudo aí à nossa volta, desde os números de fato em um relógio que nos mostra as horas, até mesmo nas belas formas geométricas que a gente encontra aí na natureza. E é justamente por isso que muita gente fica se perguntando: de onde será que surgiu a matemática? A matemática surgiu como uma necessidade de organizar a humanidade em uma sociedade, desde os períodos pré-históricos. E olha, isso desde um período onde nem se falava no termo matemática como um conceito. É como um pré-requisito básico de sobrevivência, como a noção de direção, distância, a classificação de objetos por sua quantidade, e tudo isso de uma forma espontânea. E a partir do momento que as pessoas começaram a viver em sociedade, essa ideia sobre a matemática começou a ficar mais intensa. Bem isso, né, Davi? E a partir daí a matemática começou a ser utilizada, desde a descoberta aí da agricultura até mesmo na implementação aí do comércio. De um modo geral, a matemática se tornou a base de todo o conhecimento humano. E claro que com o passar dos anos, ela se tornou uma ciência com classificações, conceitos e terminologias distintas. E foi somente os gregos entre os anos 1100 a.C. e 400 d.C. que a matemática se tornou uma ciência organizada como nós conhecemos hoje. E foi nessa época que surgiram grandes nomes como Tales de Mileto, Pitágoras, Arquimedes, Platão, Euclides e Aristóteles. Tanto que é por isso que se associa a origem da matemática com a Grécia Antiga. A partir daí, a matemática passou a ser considerada uma ciência conceitualizada com termos abstratos, é claro, criado a partir dos seus idealizadores. Por exemplo, Tales de Mileto e Pitágoras criaram seus teoremas e batizaram eles com seus próprios nomes. E mais tarde, lá no período medieval, um tal francês aí de nome René Descartes inventou o plano cartesiano e também a trigonometria. Mas a gente não pode esquecer do Leonardo Fibonacci, pois ele foi o primeiro a utilizar os números arábicos no Ocidente. E toda essa evolução de sistemas, conceitos e terminologias faz realmente a gente pensar que a matemática, a criação dela, é atribuída totalmente ao homem. Mas aí a gente chega naquela questão: a matemática foi criada ou descoberta? A gente falar que a matemática é criada pelos humanos é a mesma coisa da gente falar que a matemática desapareceria se nós humanos desaparecermos. Então, e se a gente falar que a matemática ela foi descoberta, a gente pode dizer que, por mais que os humanos deixem de existir, a matemática vai continuar existindo, independente aí da humanidade. Mas parece meio complicado, não é mesmo? Mas olha só, nem mesmo os pensadores da Grécia Antiga e nem os de hoje entraram num consenso quanto a isso. Então imagina a gente, né? Para Platão, os conceitos matemáticos eram tão reais quanto o próprio universo. E isso independente se a gente conhece ou não. Então, e já para o matemático alemão Leopold Kronecker, os números, por mais que eles possam ou não existir fisicamente, as suas afirmações matemáticas são apenas projeções humanas, e elas não existem. Já Albert Einstein dizia: como
pode a matemática, o fruto do pensamento humano, se encaixar tão bem na realidade física? Olha só, hein? E olha, os matemáticos, eles eram encarados mais como uma ideia abstrata. E foi somente aí depois de muitos e muitos anos que eles notaram, né, que suas ideias poderiam solucionar aí e, né, fazer a gente entender alguns fenômenos que acontecem. Tanto que o estudo de Menekmo na Grécia Antiga sobre eclipses, parábolas e hipérboles só foi encontrado uma finalidade cerca de 2000 anos depois, quando Kepler descobriu que a órbita dos planetas em torno do Sol é eclíptica. É bem isso, né? Até mesmo a sequência de Fibonacci, onde cada número que vem aí na sequência nada mais é do que a soma dos dois anteriores, ela era vista aí como algo abstrato. E hoje nós já sabemos que podemos encontrar essa sequência na geometria presente aí na natureza. E diante de todas essas coincidências, faz a gente chegar aí ao título desse vídeo. E aí, a matemática, ela foi inventada ou ela faz parte aí da existência? Será que a matemática consiste em uma série de padrões presentes na natureza e nós apenas conseguimos decifrar esses padrões? Então, e a matemática, será que ela é apenas algo artificial criado aí pelo homem, apenas para explicar o funcionamento aí do mundo? Essas são perguntas sem respostas. Muita gente já tentou responder, porém divide muitas opiniões. É isso aí. Mas e aí, para vocês, a matemática, ela foi inventada ou ela foi descoberta como qualquer outra coisa aí na natureza? E se esse tema já bugou a sua mente, que tal experimentar esse vídeo aqui? Então, nesse vídeo, a gente vai tentar enganar aí o seu cérebro. Será que você está preparado? Clica ali e descubra. A gente vai se ver nesse vídeo aqui. É isso aí. Até mais, galerinha! Tchau!